Eu quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, uma passagem muito, mas muito conhecida no meio do povo de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Gostaria de dividir algo com você nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós, diferente de outras vezes, nós vamos estar lendo toda essa passagem. São aí 13 versículos. Depois estaremos fazendo um pequeno comentário aquilo que o Senhor tem posto, tem colocado em nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, da palavra de Deus. Está sentindo a falta de vários irmãos hoje? Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, dependendo de como diz a sua tradução, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e também a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, disse o Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Eu sei que você veio aqui nessa noite para fazer com que a tua lâmpada venha permanecer acesa. E a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses que não venha se apagar a chama do Espírito que há em nós. Gostaria que você fechasse os teus olhos e você abrisse a tua boca, mas que você não buscasse nada, exatamente nada daquilo que é físico, nada daquilo que é palpável, mas daquilo que é espiritual. Você sabe que você precisa, eu também sei que eu preciso para a minha vida, porque nós dependemos do único Deus, do único Senhor e Salvador, e Ele está com os ouvidos inclinados para cá nessa noite para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e a nossa busca nesse momento. Feche os teus olhos, mas com o teu coração aberto, com a tua boca aberta também, você pode falar com o Senhor nosso Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Deus, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Consolador. Pai, as nossas vidas, Deus, nós apresentamos diante de Ti, não estamos entrando, Deus, na Tua presença, porque na Tua presença já estamos, mas nós em oração, Deus, nos apresentamos a Ti, porque Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, o Consolador das nossas vidas. O único consolo que nós podemos dizer que nós temos, ele vem do Senhor, porque o Senhor também se manifesta como consolo para as nossas vidas. O consolo que nós precisamos, Deus, nós não buscamos no mundo, Deus, mas nós buscamos no Senhor, o nosso Consolador, o Espírito que consola. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos
cada um, Pai, dessas vidas que estão aqui nessa noite, Pai. Oh Deus, te agradecendo, Deus, pelo favor que o Senhor tem nos feito, de que nós viemos a permanecer em vida, e muito mais que isso, uma vida na Tua presença, uma vida em que se anda na direção certa, porque o Senhor é a direção, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Pai, no nome de Jesus, Pai, ministra, Deus, as nossas vidas, Pai, ministra, Deus, aos nossos corações, e assim como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que faz com que a nossa candeia, que faz com que a nossa lâmpada permaneça acesa. Oh Deus, acende-nos, ó Deus, nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Faz, Deus, com que nós sejamos, ó Pai, como um farol, Deus, que serve como referência, ó Deus, para aqueles barcos que estão em trevas, que estão em alto mar. Assim, Deus, também nós queremos ser um referencial, Pai, no mundo em que nós vivemos, rodeado de trevas, sim, mas sendo a luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar, amado. Dá vontade de continuar orando, mas a gente vai chegar nos dias dos nossos cultos de oração, nossos dias de vigília, aquele tempo que a gente pode ter aquela conversa estendida com o Pai. Não se preocupa não, vai chegar. Logo, logo o templo vai ficar pronto, a gente vai poder ter, como diz o Felipe, mais cultos, a gente vai poder ter também as nossas vigílias, de preferência na sexta-noite. Sabe por que na sexta-noite? Porque na sexta-feira normalmente são feitos os despachos. Negócio baixo, ela baixa ou sobe, não sei, daquelas imundícias lá, daqueles demônios. Na sexta-feira são feitos trabalhos em encruzilhadas, em cachoeiras, enfim. Então, nas sextas-feiras, normalmente nós temos por intenção fazer, depois do culto de sexta, as vigílias, apresentando também esses momentos diante do Senhor, orando para que o Senhor venha quebrar toda a maldição, todo o jugo, né, toda obra contrária que é feita, que é levantada contra nós principalmente. De repente você pode pensar assim, mas um dia alguém falou assim para mim, falou assim, puxa, pastor, o pastor amigo meu, falou assim, olha, se eu fosse ovelha, eu queria ser ovelha do teu aprisco. Eu falei, por quê? Eu falei, puxa, eu nunca vi você levantar a voz com ninguém, nunca vi você brigar com ninguém. Eu falei assim, mas mesmo assim, ainda assim existem pessoas que no mundo espiritual, eu digo, porque o sentimento, nós falamos a respeito de sentimento, existem sentimentos que são locais, assim, de pessoa, mas existem sentimentos, assim, por exemplo, que eles interferem no mundo espiritual a ponto de acontecer coisas, assim, no mundo espiritual que nós não entendemos, mas através do próprio sentimento. Você sabia disso? O próprio sentimento, ele como que ele diz assim, ele traz uma espécie de um laço entre pessoas, ou seja, se alguém deseja algo ruim para alguém, isso no mundo espiritual acontecem coisas, não fica simplesmente no sentimento. No mundo espiritual, os demônios eles agem nessa brecha, nessa área. Se há brecha, você pode ter certeza. Esses dias a gente estava, eu sempre durmo tarde, eu acordo cedo, mas sempre durmo tarde. A minha esposa, depois eu fiquei sabendo dela também, ouvi as mesmas coisas. Eu estava lendo, fui dormir uma noite e meia mais ou menos. Eu estava lendo assim, estava chuvoso, a noite estava chuvosa, e aí eu ouvi umas conversas. E, puxa vida, está conversando muito perto, não é o vizinho não. Tem alguém que tem entrado aí, a gente não tem cachorro, nem nada. Embora está escrito que se o senhor não guardar a casa, irmão, vigia sentinelas, né? Mas eu falei, deve estar muito perto isso daí. Eu botei a cabeça para fora assim, nada. Mas estava chovendo, não podia estar assim para fora. Como tem essa construção aqui, mas parece que está conversando tão perto assim, como que tivesse encostado assim na parede, né? E bateu um sentimento assim de como quem diz, né, que alguém está armando ou tramando, né, para a gente, né? Eu pensei assim, puxa vida, mas está conversando, não consegui identificar a voz, mas ouvi a conversa, nem identificar assim, exatamente o que estava falando, uma coisa assim meio obscura, meio assim. Puxa, o que será que é isso, né? Deu um tempo, continuei lá lendo e tal, e aquela conversa incomodando. Fui lá de novo, nada. Deve ter vindo do inferno. Volta lá. Porém, fui dormir. Aí depois, minha esposa comentou, não sabia dela, fiquei sabendo, acho que foi um dia depois. Tem coisa que eu comento com ela, tem coisa que eu
Ela já ouviu tanta coisa. Tem coisa que eu comento com ela só depois, às vezes. E ela falou que quando ela acordou, de manhã ela ouviu a mesma coisa, como que alguém estivesse conversando ali, né? Como que nas paredes assim, não dava para identificar exatamente quem era, o que falava, mas tinha coisa ali. Então você vê que no mundo espiritual acontecem muitas coisas, né? Satanás, ele tenta bater de frente e às vezes ele acaba vindo, mandando o correspondente dele para afrontar, né? Para tentar fazer com que a gente mude de direção, de alvo. Mas a gente não vai mudar não, a gente vai continuar na direção que é Jesus Cristo. E voltando aqui para o texto, querido, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, só quero fazer alguns comentários a respeito dessa passagem, que eu creio que você já ouviu muito, você já ouviu, creio que por várias vezes, por várias pessoas, vários ministros, mas eu gostaria de dividir algo com você nessa noite. A palavra do Senhor fala a respeito desse sermão profético, a respeito dessa parábola das 10 virgens. É algo assim bem interessante, porque quando se fala a respeito de 10 virgens, logo se começa a imaginar algumas coisas, 10 virgens, 10 moças que não tiveram contato com o homem, coisas assim desse tipo, dessa natureza. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele está mostrando algo, querido, que é espiritual, e Ele gostaria que nós viéssemos a aprender, e dentro do nosso limite, dentro do nosso tempo aqui, nós vamos estar comentando sobre esse assunto. Então, assim como nós lemos, e quando nós falamos a respeito de 10 virgens, nós percebemos, assim como nós também já lemos, que todas as virgens, todas que foram mencionadas aqui, elas tinham lâmpadas. E as lâmpadas das virgens, elas estavam acesas. Olha só que interessante. As lâmpadas das virgens estavam acesas. Então a questão não era essa. A questão não era simplesmente acender a lâmpada. Assim como nós sempre falamos, a questão não é simplesmente subir, a questão é permanecer. A questão não é simplesmente aceitar e entregar a vida para Jesus. A questão é continuar cristão, sempre olhando, buscando o primeiro amor. Esse é o desafio nosso, o desafio da igreja. Então, querido, alguém acendeu a lâmpada. E o salmista, no Salmo de número 18, se você tiver liberdade, você pode abrir. Eu vou esperar por um instante. O salmista, ele responde quem é que acende a lâmpada. Salmo 18, verso de número 28, eu vou ler junto com você. Salmos de número 18, verso de número 28. Vamos ver junto quem é que acende a lâmpada, porque o salmista também buscava isso para ele. Diz assim a palavra do Senhor: porque tu acenderás a minha candeia, a minha lâmpada, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Ou seja, quem é que acende a lâmpada então? A lâmpada é acesa por alguém, não a própria pessoa acende, mas nós aprendemos, e o salmista, ele mostra que a lâmpada, ela é acesa pelo Senhor, porque um dia ele também se sentiu em trevas, e ele fez essa oração ao Senhor, para que a lâmpada dele fosse acesa. Então, Jesus, querido, ele diz em Lucas, capítulo 12, verso de número 49, a respeito de acender, Jesus, ele disse o seguinte, em Lucas, capítulo 12, verso 49, olha só: vim lançar fogo à terra, e que mais que quero, se já está acesa? Ou seja, mas esse fogo que Jesus está falando, não é um fogo de juízo, porque muitas vezes se fala em fogo de juízo, e até através da boca de alguns mesmos, se falava em fogo de juízo, condenatório. Por exemplo, certa vez João, juntamente com outro discípulo, quando eles não foram aceitos em determinada aldeia, ele rapidinho falou assim: Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a orar para que desça fogo do céu e consuma esse povo? Jesus falou: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Elias passou por isso também, quando foram buscar ele, e ele estava em um determinado monte, e alguém disse assim: homem de Deus, desça aqui. Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês.
fogo do céu desceu e consumiu. Isso aconteceu por 2 vezes. Na terceira, o terceiro foi mais sábio. Mas aquele fogo já de condenação, fogo de Deus para consumir os inimigos de Deus. Mas aqui ele está falando a respeito de um outro fogo, de um fogo que na verdade ele vem a clarear. É isso que o salmista também estava pedindo para ele. E as lâmpadas, na verdade, assim como aquilo que o Senhor Jesus disse, como também o que o salmista diz a respeito das lâmpadas, o salmista na verdade não estava pedindo para acender uma lâmpada, algo que estava na sua mão, mas para acender a ele próprio. Sabe esse desejo, por exemplo, que a pessoa tem de buscar a Deus hoje, mas amanhã ela não tem mais? Isso se vê muito, principalmente nos dias que nós vivemos. Se busca a Deus por um tempo, mas essa busca ela vai diminuindo até o ponto de a pessoa estar congelada espiritualmente falando, sem a presença do Senhor. A chama, o fogo do Espírito, ele vai diminuindo. A própria pessoa permite que isso aconteça. Satanás está ali soprando, e a pessoa está deixando. Não que ele venha deixar de soprar, mas creio que o fogo do Senhor é maior do que qualquer sopro, do que qualquer vento do mundo que nós estamos. O fogo de Deus para fazer com que tudo isso venha permanecer aceso. Então, amado, as lâmpadas são, na verdade, os membros das igrejas, como eu, como você. Nós somos membros da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Dessa que Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas só deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, Jesus ele faz uma obra maravilhosa. Olha que interessante. Primeiro ele acende, depois ele pede para que venha ser transportado esse fogo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler junto com você. Depois que você encontrar o capítulo 4, você procura o verso 16. Olha só. Aqui existia trevas, a luz foi chegando, foi brilhando, e a pessoa transformou em luz através do brilho de Jesus. Olha só que interessante essas informações. Mateus capítulo 4, verso 16. O povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. A luz do Senhor Jesus, é claro. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus chegou, clareando tudo e falando a respeito das boas novas, falando a respeito da salvação. Olha só que interessante. Então, alguém que estava em trevas, Jesus chegou com um brilho, com a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, clareou. E olha só a missão que ele dá para aquele que foi iluminado por ele. Olha só que interessante. Um pouco para frente aí no capítulo 5, no verso de número 14. Capítulo 5, verso 14. Era trevas, Jesus iluminou. Capítulo 5, verso 14 diz assim. Olha a missão que Jesus dá. Vós sois a luz do mundo, e não se acende, ou não se pode acender uma cidade, ou esconder, melhor dizendo, uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, era trevas, mas passou a ser luz, e ele disse que essa luz ela tem que estar em destaque. Olha só, se está em trevas, ele clareia. Agora, está em determinado lugar, lugar alto, não pode estar escondendo debaixo da cama, mas um lugar que muitos, ou que todos podem ver, para que as trevas sejam clareadas, para que a pessoa possa caminhar na luz. E ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Então nós temos uma missão, e para ser a luz do mundo, o que nós precisamos fazer? Falar. Nós precisamos declarar a respeito das obras do Senhor. Significa que nós não fomos chamados para ficar calados. Quando nós ficamos calados, na verdade, amado, nós estamos de certa forma concordando com todas as pessoas que estão indo nesse momento para o inferno, e muitas vezes estão do nosso lado, estão na escola, estão no trabalho, estão na nossa direita, na nossa esquerda, as nossas amizades, nós estamos concordando. Por quê? Porque nós somos luz, as pessoas estão em trevas, e a cada dia dão um passo largo para o inferno, e nós simplesmente concordamos. Mas Jesus disse, olha, que nós precisamos ser a luz do mundo. Então, querido, voltando aqui para o texto, ele fazendo essa comparação a respeito do reino dos céus, assim como nós já lemos, as 5 prudentes, elas saíram
ao encontro do noivo quando ouviram o chamado do noivo. Elas saíram ao encontro porque elas estavam esperando. Quando se está esperando alguma coisa e a pessoa chama, ou alguém chama, não há encontro, isso é algo natural. Mas a questão não é simplesmente um encontro. A questão não é simplesmente, por isso que nós falamos, amado. Nós insistimos para a pessoa vir na igreja, mas a questão não é simplesmente vir à igreja. A questão é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos entender, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender que nós não somos nada sem Jesus. Nós estamos perdidos sem Jesus. Sem Jesus, amado, se eu estiver sem Jesus, se eu morrer daqui a pouco, agora, eu vou direto para o inferno, amado, sem purgatório, sem nada, direitinho para o inferno. Eu estou irremediavelmente perdido sem Jesus. Eu sou dependente dele. Então, querido, nós entendemos isso, querido, quando nós entendemos isso, nós vamos para a igreja, nós vamos para a casa do Senhor, bate alegria no coração, porque nós somos devedores. Bate alegria no nosso coração. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa daquele que me tirou das trevas para a luz e me acendeu. Com um propósito. Qual o propósito que o Senhor nos acendeu? Então, querido, as noivas, as virgens saíram ao encontro do noivo. Quero dividir a informação com você, algo que eu vi, algo muito interessante. Diz assim: nos casamentos orientais, era a noiva que se mudava para a casa do noivo. E nessa parábola que Jesus ele fala a respeito desse assunto da noiva e do noivo, nos revela também a finalidade da igreja, do propósito da igreja, sair ao encontro do noivo. E eles morariam para sempre juntos. Mas algo assim bem interessante. Você percebe que no arrebatamento da igreja, no tratamento de Jesus com os judeus, sim, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai pôr os seus pés sobre os montes vão repartir, vão se fender de um lado ao outro, é outra história. Mas para o arrebatamento da igreja, que vai ser 7 anos antes, não é o noivo que vai vir de encontro à noiva, mas a noiva, ela vai de encontro ao noivo. Porque na Torá, antigamente, os judeus eles entendiam assim, que a noiva ela saía da casa dela. Isso que o pessoal mais antigo fala, né? Quem casa quer casa, né? E a noiva ela saía da casa dela e ia para a casa do noivo, para que eles pudessem viver juntos para sempre. E esse é o Jesus falava. Por que ele falava assim? Ele falava porque os judeus eles poderiam entender, porque era um costume da época, e algo assim também que nós percebemos e nós vemos como algo muito interessante, porque entre 10, 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas, 5 elas eram imprudentes, elas eram insensatas. Quando a gente olha para isso, a gente se lembra logo daquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, quando se fala dos 2 alicerces, um que construiu a casa sobre a rocha, o outro sobre a areia, a parábola do prudente e do insensato, daquele que simplesmente fez por fazer, e daquele que fez com a direção, seguindo a regra. Cadê a planta? Eu quero ver a planta, eu quero ver essas bases aí, como é que vão ser feitas, para a gente lançar os alicerces. Mas as outras não, elas simplesmente construíram. Não, vamos fazer a casa, vamos lá, vamos levantar isso aí, vamos pôr para cima. Como quem diz assim, nós vamos na igreja. Qual o motivo que nós vamos na igreja? Nós vamos na igreja, vamos falar assim, não, vamos na igreja, o importante é ir na igreja. O importante é que está vindo. Deixa vir, o importante é que está vindo. Pelo menos está na igreja. Não, amado. Pelo menos não é estar na igreja. Não é simplesmente isso. Precisa estar e buscar o Senhor de todo o coração. Porque senão vai ficar do mesmo jeito. Senão o Senhor vai ver como alguém que está com uma lâmpada assim, acesa, mas a lâmpada vai apagar rapidinho, porque não vai suportar aguardar o noivo, esse transporte, a pessoa não vai aguentar, a lâmpada vai se apagar. Então as prudentes, na verdade, são aquelas que constroem suas bases simplesmente ali, as prudentes sobre a rocha, e as imprudentes, elas simplesmente fazem, elas simplesmente vão aos cultos. Eu vou na igreja hoje, não tenho o que fazer em casa. Não, espera aí, eu tenho que fazer em casa, tenho muito o que fazer em casa ainda, mas eu vou à igreja. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, querido, as prudentes, elas levaram as suas lâmpadas
E levaram também o azeite nas suas vasilhas. Levaram ali, como quem diz assim, a reserva. Elas levaram as suas lâmpadas acesas, mas também levaram a reserva, levaram aquilo que existia como, vamos chamar assim, algo de suporte para elas, para que elas tivessem tempo para esperar aquilo que nós falamos no começo. Quando, por exemplo, a pessoa desiste de Jesus, a lâmpada já se apagou. A lâmpada já se apagou. E a pessoa sem a lâmpada, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. A lâmpada já se apagou e a pessoa ela já está caminhando em trevas. Comentamos essa semana sobre esse assunto, né? Eu e minha esposa. A pessoa pensa assim, às vezes você pode pensar assim, não, pastor, mas é impossível alguém caminhar em trevas e não perceber. Não, é impossível. É possível. Quando a gente tem prova disso, amado. Quando, por exemplo, a gente levanta de madrugada e a luz ela está apagada, o que acontece? A pessoa consegue andar, porque ela já estava com os olhos fechados ali, estava tudo escuro, ela acorda, ela consegue caminhar, até enxergar algumas coisas ali, ela consegue, de certa forma, caminhar até determinado lugar. E claro, ela tem o próximo interruptor, mas ela consegue se locomover. E normalmente quem está em trevas não sabe que está em trevas, ou não percebe, ou não reconhece que está em trevas. É por isso que Jesus diz lá para aquela igreja, lá no livro do Apocalipse, lembra do lugar onde você caiu, lembra quando você se tornou trevas, porque tem dificuldade de se lembrar, e está caminhando ali em trevas, mas o Senhor Jesus, ele sabe que sem azeite, querido, não dá para ficar aceso. Sem azeite, a pessoa não permanece acesa por muito tempo, assim como diz Mateus capítulo 13, a pessoa ela recebe a palavra e é com alegria, mas por não ter raiz, por não ter ali um azeite, amado. Então, com o tempo, querido, as coisas do mundo vêm, sufocam, em qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus. E a pessoa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai começando a viver conforme o curso desse mundo maligno que nós vivemos, nessas leis malignas que nós vivemos. Olha só, por trás, só minimiza só um pouquinho, só para mostrar algo para os irmãos, depois você pode voltar. Olha só que eu deixei aqui, olha só que interessante. Queria que você visse isso aqui. O mundo é dos espertos, a lei do cão, a lei do mundo, a lei do diabo, mas o céu é dos escolhidos. Ou seja, o céu é dos que amam o Senhor, independente se ele vai levar vantagem ou não, ele prefere o Senhor, ele prefere Deus. A gente lembra da administração domingo, né? Eu escolho Deus. Né, João? João gostou. Mas, amado, então não basta simplesmente, querido, estar, mas é necessário, a necessidade de estar com as lâmpadas acesas. Mas algo interessante, querido, que está escrito também em Levítico, porque é uma ordem de Deus, não é simplesmente uma opção nossa, mas uma ordem de Deus, para que ele possa aceitar. Levítico, capítulo 24, versos 1 e 2, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Olha, você vai passar por Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 24, no verso de número 2. Vamos ler o 1 e 2. Levítico 24, versos 1 e 2. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Ou seja, as lâmpadas não poderiam ser apagadas. Então elas precisavam estar acesas continuamente. Como quem diz assim, nós não podemos estar em trevas, mas nós precisamos estar acesos continuamente. Continuamente olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Continuamente esperando Ele, querido, o tempo todo de olhos grudados, voltados para Jesus, porque é Ele que nós amamos, porque é Ele que nós esperamos. E algo também muito interessante, que o azeite, nessa passagem que nós lemos, ele precisava ser puro. Ele não podia ser contaminado com outro óleo ou com outro tipo de produto, ele precisava ser puro. Azeite puro fala a respeito da santidade, fala a respeito da pureza do cristão, fala a respeito das nossas vestes não estarem manchadas, mas as nossas vestes precisar estar sempre, querido, brancas, sempre alvas.
E se houver alguma mancha, que o sangue do Senhor Jesus possa nos limpar, possa nos purificar, para que nós estejamos ali sempre atentos, esperando o noivo chegar, esperando o clamar, esperando o noivo dizer: vem para minha noiva. E continua dizendo, querido, a palavra do Senhor, que o noivo, ele chegou, e ele chamou todas elas. O amor do Senhor, querido, ele se manifestou para todas as pessoas. O Senhor não amou alguns, mas ele amou a todos. Embora já começa um processo de eliminação, quando Jesus ele diz assim, que quando ele fosse levantado do madeiro, ele não atrairia todos, mas ele atrairia alguns, ele atrairia muitos para ele. Olha só, já começa um processo aí, porque muitos já estariam em trevas, decidiriam que estariam em trevas e não viriam para a luz. Muitos rejeitariam o Senhor Jesus, significa, está em trevas, a lâmpada está apagada. Aí já começa um processo de eliminação. E algo assim bem interessante, que o azeite, na verdade, ele sendo puro, ele não tendo essa mistura, nem essa contaminação com óleo, ele poderia fazer com que o brilho da lâmpada fosse algo nítido, algo claro. Ou seja, se percebe então que quando um brilho de uma lâmpada, um brilho de uma candeia, é um brilho meio fosco, um brilho meio estranho, aqueles fogos estranhos, aqueles negócios, significa que não é azeite puro. É um azeite já contaminado. Tem outros produtos aí para que possa fazer com que aquele fogo venha permanecer, mas não é disso. Assim como nós falamos, assim como nós oramos, não é só de pão que vive o homem, mas também não só de algumas palavras que saem da boca de Deus, mas de toda ela. É de toda a palavra. Esse livro é um conjunto, querido. Todas as palavras que saem da boca de Deus, nós precisamos dela. Se sair da boca de Deus, então ela vai nos acender. Ela vai nos tirar das trevas para a luz, vai nos mostrar o caminho, porque não existe um manual maior, querido, e melhor que direciona a pessoa do que essa palavra. Essa palavra ensina todo tipo de pessoa, querido, um caminho que a pessoa vai ser mais que vencedora. Porque está escrito, 1 João capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós buscando, nós esperando no Senhor, querido, as nossas lâmpadas, nós podemos dizer que elas estão acesas, elas estão prontas, esperando o noivo ao chamar ao encontro da noiva. Agora, só para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente, você sabia que aqueles casamentos, não vou falar de casamento arranjado, né? Não uso essa expressão, é casamento arranjado. Mas não, na minha época até, sou tão velho assim, 42, vou falar da minha época não. Há um tempo atrás, tinha aquele negócio, falo dessa época não. Um tempo atrás tinha aquele negócio, meu filho vai casar com a tua filha. Ah, e os pais se ajeitavam as coisas lá, e o filho, rapaz, assim tinha que casar com a filha do outro mesmo. Às vezes nem sabia quem era direito, ia casar com a filha dele. Então, Moisés, por exemplo, você vê que coisa, Felipe? Coisa mais estranha, né? Mas eu não gosto dessa moça, não, mas vai casar com ela, eu não aprendi a gostar. E interessante que no tempo de Jesus, de José, já foi assim. Porque Maria era desposada para José, era preparada, era algo arrumado. Olha, meu filho vai casar com a tua filha. E se arrumaram lá, então eles já eram preparados para o outro. Desposado, né? Preparado. Então, no mundo espiritual também funciona assim. Ou seja, o noivo que é Jesus, que é o Senhor Jesus Cristo, a noiva já está com o casamento arranjado. Não vai casar com a prostituta, com o mundo lá fora que se prostitui, com a Babilônia, que diz lá em Apocalipse capítulo 17. O noivo vai casar com aqueles que receberam a marca do selo do Espírito Santo. A marca, a identificação é essa. Como quem diz assim, Deus diz assim, quer dizer, só tem Deus e Pai, não tem outro Pai, mas o Deus sendo o Pai soberano, ele diz assim, olha, o meu filho vai casar com a noiva, com aquelas que são filhos, com as noivas, com a noiva do Senhor, com a noiva do Cordeiro. Ou seja, o Pai já arranjou esse casamento. Então o que está esperando acontecer? Está esperando chegar o dia, amado.
Ela está esperando chegar o dia. Atropelei o tempo, já não dá para comentar mais nada. E o que acontece depois de um casamento? O que acontece depois daquela cerimônia toda e algo assim interessante que tem todo um respaldo, né? Porque o Espírito Santo, como adornador, como aquele que adorna, aquele que prepara, aquele que enfeita, o que acontece? Nós estamos praticamente vivendo o dia da noiva. Você ouviu falar do dia da noiva? É dia que a noiva passa o dia dela. É tal de banheira lá, que no seu tempo tinha isso aí, pô? Não tinha? Só bacia. Só bacia, na bacia, né? O negócio era mais simples. Então, vou fazer para noite, só bacia grande, tá? Nossa senhora, uma bacia, uma piscina. Então, mano, um bacia de tudo. Então, mano, tem o dia da noiva, tá lá, a noiva, e aquelas rosinhas assim na piscina, aquela coisa toda na banheira, a noiva tá lá toda perfumada, e no dia dela com os pezinhos pra fora, né, toda cheirando, e aquelas coisinhas pra comer aqui, come ali, uns negócios assim desse tipo, eu já ouvi falar, é isso que eu tô falando pra você. Vai vendo aí, viu, né? Vai com aquele negócio. Então, mano, todas essas coisas, viu? Muito lindo. Então, todas essas coisas. Então, a gente está vivendo o que, amado? A gente está vivendo praticamente o dia da noiva. Quando o Espírito Santo, de certa forma, ele está nos adornando, está nos preparando, está passando em nós o perfume de Cristo, está nos preparando, nos enfeitando para esse dia, para o grande dia. E ele também entra com um papel diferente, com um papel bem interessante, porque quem é aquele que acompanha, por exemplo, você que já viu um monte de casamento, quem é aquele que acompanha a noiva e leva até o noivo? Quem que é? Pode falar. Padrinho. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Ele entra como que fosse um padrinho. E o padrinho, qual a função do padrinho? A gente foi no casamento esses dias aí, acho que o sábado passado. E o padrinho, ele entra como que alguém assim, como que se fosse alguém para dar um suporte para os pais. O padrinho. Alguém para ajudar também ali no conselho, enfim. O Espírito Santo, ele é um conselheiro, sim. Mas quando se fala a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, o Pai teve a obra dele no Antigo Testamento, Jesus teve o ministério dele nos tempos dele, há pouco mais de 2000 anos atrás, mas essa é a obra do Espírito Santo. É o dia da noiva, essa é a obra do adornador, daquele que adorna, daquele que prepara, mas ele também tem o papel de padrinho. Ele está ali fazendo o papel do Pai, instruindo a gente em toda a verdade, mostrando que Jesus é o único caminho, que a gente não tem outra direção, mas essa é a direção mais certa que alguém pode tomar, a decisão mais sábia que alguém pode tomar na sua vida, e é esse mesmo que vai nos acompanhar, querido, que vai seguir conosco até o encontro do noivo. E vai nos, como quem diz assim, olha aqui, a noiva, a sua noiva. E ele vai nos levar até Jesus. Jesus, por consequência, nos apresentará diante do Pai, como quem diz assim, essa é a minha noiva. Essa foi a que eu comprei com o meu sangue na cruz do Calvário. Ela está aqui. E o que tem depois do casamento, amado? O que tem depois do casamento? Né? Felipe, glória a Deus. O que tem depois do casamento? Tem as bodas, amado. Tem a festa. Tem aquela festança, aquela coisa toda. Tem uns convidados lá e o noivo torcendo para tudo aquilo acabar logo, para ele ir para as núpcias. Do núpcias, né? A lua de mel. Doido para acabar logo aquilo lá. Quando que essa gente vai embora? Para ir para a noite, né? Agora, no mundo espiritual, você acha que é diferente? De maneira nenhuma. No mundo espiritual, o Senhor Jesus disse assim, que Ele muito anseia comer essa ceia conosco no reino dos céus. Ele vai servir, sim, um grande banquete nas bodas do Cordeiro, mas Ele fala também das núpcias. Você lembra que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, a respeito do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de conhecer a Jesus e de como Jesus ele se manifesta hoje nas nossas vidas? Ele usa uma expressão assim bem interessante, e eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo ele usa, e quando ele está falando a respeito do amor, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, olha só que interessante. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Ou seja, espelho em enigma, mas na época o espelho ele não era como é hoje, aquele brilho todo. A pessoa olhava no espelho, mas o espelho era meio que embaçado, não dava para ver as coisas assim muito claras.
Como hoje, por exemplo, nós não casamos ainda. Não casamos. E Deus, Ele respeita muito isso. Com relação à intimidade. Você pode ver, a pessoa ela tem um contato com o Senhor, vamos dizer assim, ela tem uma intimidade com o Senhor limitada. Ela pode se derramar na presença do Senhor, mas a intimidade é limitada, é só um gole, só um pouquinho daquilo que o Senhor tem. E quando que o Senhor vai se revelar, assim como o apóstolo Paulo disse, olha de quem está falando, o apóstolo Paulo. E quando Jesus vai se revelar para nós, então, na sua totalidade, na intimidade por completo? Quando casar. Não casou e quer o quê? Né? Tem que ficar no conhecimento, né? Sentindo prazer em estar na presença do noivo, sim, mas limitado. Então, só vai sentir, na verdade, na sua totalidade, um prazer de Jesus e ter aquele momento de intimidade a partir do momento que houver esse casamento. Então, quem ama, fala assim comigo, quem ama, espera. Quem ama, espera. Houve uma ministração de um seminário um tempo atrás para jovens. Quem ama, espera. E quem ama Jesus, espera no Senhor. Quem ama Jesus, espera porque sabe que um dia Ele vai se manifestar exatamente como Ele é. Nós o veremos como Ele é. E nós seremos também como Ele é. E nós vamos ter também um corpo glorificado exatamente como Ele tem. Nada vai estar escondido dos nossos olhos até então. O Senhor, Ele, sabe aquela ansiedade de Moisés? Senhor, eu quero ver a Tua glória. Senhor, mostra a Tua face. O Senhor pastor diz assim, como diz a palavra: Moisés, vai na fenda da rocha, uma brechinha, Moisés, vai lá, vou mostrar umas coisinhas para você. A palavra do Senhor diz que Deus passou como que de costas assim, mas ele viu um brilho muito forte, e na verdade não soube identificar bem o que era, mas um brilho muito forte da glória de Deus. Isso aí vai acabar. Ele vai ver o Senhor assim, ó, face a face. Como Ele é. Nós vamos ver Jesus, as marcas de Jesus. As marcas, sua veste salpicada de sangue, como diz a palavra de Deus. Exatamente como Ele é, sem reserva, amado. E sem nós estarmos questionando como será que é isso, como será que é aquilo. Nós o veremos assim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Gostaria de comentar muitas outras coisas que, na verdade, não temos tempo para isso. E quando ele fala a respeito de 10, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Ele está falando a respeito de... Na Torá, quando usa a expressão 10, Deus falando, Ele não está dizendo que são simplesmente 10, mas 10 é uma totalidade. Ou seja, como quem diz todas. Como ele fala, por exemplo, 10 mandamentos, ele não está falando só de 10, porque na verdade não tem só 10. Mas ele está falando de todos os mandamentos de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus está dando mandamento. Não existe simplesmente 10, mas todos os mandamentos que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Quando Ele fala das 10 virgens, Ele está falando de todas as virgens, de todas as igrejas que precisam ter suas lâmpadas acesas, que precisam estar sempre esperando o noivo, que precisam estar sempre olhando para o Senhor. Aí nós olhamos para cada um de nós, amado, esquecendo um pouco só dos que não estão aqui, mas olhando para cada um de nós. Como nós estamos nos preparando, amado, para esse casamento. Como nós estamos nos preparando para esse dia que nós julgamos maravilhoso, mas como é que nós estamos nos preparando? Será que as nossas candeias estão acesas? Será que na nossa candeia ainda existe azeite o suficiente para esperar até o dia do Senhor? Porque nós abastecemos a nossa candeia e nós aumentamos o brilho da nossa lâmpada na igreja. Quando nós estamos aqui para louvar o Senhor, você vai louvando, vai adorando, vai se enchendo, a tua lâmpada vai brilhando mais e mais. Assim como está escrito que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Assim também nós vamos tendo um brilho, aumentando esse brilho cada dia que nós nos achegamos a Deus, cada dia que nós nos prostramos diante dEle, cada dia que nós falamos assim: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença, eu não sou nada sem o Teu Espírito Santo, eu não sou nada, Deus, eu sou um falido sem a Tua presença em minha vida, Senhor. Quem sou eu? Assim como disse o salmista no Salmo de número 8, quem é o homem para que o Senhor dele se lembre? Mas o Senhor encheu de glória e o Senhor encheu de honra, e nós queremos Te agradecer, Pai Santo, nessa noite. E a nossa oração, Deus, nessa noite não
é para que nós venhamos a construir, Senhor, palácios no mundo em que nós vivemos, mas é para que o brilho da nossa lâmpada venha permanecer, para que o azeite nunca venha a faltar, assim como diz o escritor, que nunca falte o azeite, o óleo sobre a nossa cabeça, e que sejam sempre alvas as nossas vestes. Feche os teus olhos, querido, feche os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse assim como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Se Jesus vier hoje, se Jesus vier daqui a 1 minuto, se Jesus daqui a meio minuto bradar para a noiva: venha ao meu encontro, venha para o casamento, será que nós vamos dizer sim, Senhor? Nós já estamos indo e as nossas lâmpadas elas vão acender? Ou será que o brilho da nossa lâmpada está fraco? Está fraco. Mas Jesus disse: olha, se você não tem, vai e compra óleo puro, compra o colírio para que venha se pingar nos seus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É a promessa de Deus para a nossa vida, mas a nossa lâmpada precisa estar acesa. Não dá para estar meio acesa, não. Ela tem que estar acesa, porque senão não vai haver casamento, amado. Senão o casamento vai ser cancelado. O casamento vai existir simplesmente com aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas. Feche os teus olhos, mas eu gostaria que você abrisse a tua boca em nome de Jesus. Se você precisar pedir perdão, então peça, querido. Se você precisar pedir, querido, que o Senhor possa estar reconciliando você, porque você podia estar até mesmo na casa do Senhor, mas o pé está se desviando praticamente do caminho, por conceitos e por conselhos até mesmo que você tem ouvido. Querido, em nome de Jesus, guarda os teus pés, quando você entrar na casa do Senhor, porque também esse mesmo Deus, Ele pode fortalecer e firmar nossos pés para que nós não venhamos a cair, mas para que esses pés possam fazer que nós venhamos a continuar andando pelo caminho que se chama Jesus Cristo. Deus, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nós te adoramos, Senhor. O desejo do nosso coração é te adorar, Senhor. O que nós sabemos fazer é adorar o teu nome, é clamar a ti, Senhor. O que nós sabemos fazer, ó Deus, é olhar para ti, Senhor, é olhar para o alto e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, e reconhecer que tu és o nosso Senhor, que tu és a nossa salvação, que tu és o auxílio, o refúgio nosso, Pai. Nós não temos outro abrigo senão o Senhor. Nós não temos outro que venha nos acender, Senhor, a chama, o desejo, Pai, de estar diante da tua presença. Nós não temos outro que possa acender senão o Senhor. Assim como disse o salmista: acende, Senhor, acende, ó Pai, acende, ó Deus, acende, ó Espírito Santo, a chama, acende a nossa candeia, acende, põe, Senhor, em nós, aleluia, o desejo, Pai, de nos prostrar diante da tua presença, meu Deus. Oh, Pai Santo, muitas vezes, Pai, nós choramos ao ver tantas coisas, mas nós não conseguimos derramar uma lágrima quando nós chegamos à tua presença. Muitas vezes, Deus, olhamos para muitos erros de tantas pessoas, mas nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos, Senhor. Às vezes que nós vacilamos, às vezes que nossos pés escorregam, muitas vezes, Senhor, nós pegamos o dedo indicador da mão direita, Senhor, e mostramos tantas coisas que não estão adequadas e que o Senhor não se agrada, mas muitas vezes nós não olhamos e muitas vezes nós não apontamos para nós, olhando para a tua palavra, para ver o que está em nós que não é certo e que precisa ser mudado, para que a nossa lâmpada possa permanecer acesa, para que possa continuar o azeite em nós. Oh, em nome de Jesus, sabe, amado, existem lâmpadas, até mesmo que estavam um tempo atrás acesas, mas algo chamado pecado, algo chamado filosofias humanas,
algo chamado conselho de ímpio, algo chamado misturança, impureza, faz com que o azeite ele venha sair. É como se fosse um furo, algo que corroesse a lâmpada, e o azeite ele vai saindo todo. A gente pensa que está com a lâmpada cheia, mas olha que muitas vezes nós precisamos, nós temos dificuldades para ter luz até para nós mesmos, quanto mais para clarear com as outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, amado. Quantas pessoas nós trouxemos até Jesus desde a época da nossa conversão? Quantas pessoas nós trouxemos para Jesus, nós podemos dizer, não, esse aqui é meu discípulo, esse aqui, ele veio através do convite, não está firme, permaneceu. Quantas pessoas? Você percebe que muitas vezes falta o azeite até para nós mesmos quase. Nós mal conseguimos caminhar com o brilho que nós temos, mas o Senhor ele quer nos encher a cada dia. Mas nós precisamos tapar essas brechas da nossa vida, essas vazões das nossas vidas, querido, para que as pessoas possam ver Deus em nós, e para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos a clarear para outras pessoas a respeito desse caminho, a ponto de elas quererem vir conosco. Olha, eu quero ir com você. Esse caminho de luz, esse caminho que está tão claro, que você tem me mostrado, eu quero caminhar com você. Em nome de Jesus, coloca a tua mão assim no teu coração. Coloca a tua mão assim no teu coração. Coloca a tua mão no teu coração. Você está fazendo essa última oração pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Talvez até a última, não sei se o Senhor vai chamar essa noite, não sei. Você que tem um desejo ardente de estar com Ele. Se Ele levar hoje, eu quero me alegrar por isso. Mas eu tenho que ter certeza que a minha candeia, que a minha lâmpada, ela tem azeite o suficiente. Coloca a tua mão no teu coração. Quero orar por você. Senhor meu Deus, o Senhor orou pelos seus discípulos, o Senhor intercedeu pelos seus discípulos, e a oração foi essa. E um dos trechos o Senhor pediu para que o Pai não tirasse eles do mundo, mas para que o Senhor livrasse do mal. E quando nós falamos a respeito de livrar do mal, nós falamos a respeito de livrar eles, Senhor, da roda dos escarnecedores. Nós falamos, Senhor, a respeito de as suas vestes estarem sempre limpas, para que não sejam contaminadas com o mundo e por fim serem misturados com o mundo no dia que o Senhor vier para buscar essa que é a sua noiva. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo, Pai. Eu intercedo pela tua igreja nessa noite, sabendo, Deus, que a partir do momento que eles saírem dessa porta para fora, os ventos vão soprar para que as suas candeias venham se apagar. Os conselhos, as filosofias, as novelas, as pornografias e tantas coisas vão soprar, Senhor. A falta de atenção naquilo que o Senhor tem dito, tudo isso vai soprar para tentar fazer com que essa candeia se apague. Mas eu faço uma oração tão simples, Deus, nessa noite, com poucas palavras, que o Senhor não deixe, Deus, com que eles se percam, Pai. Não permita, Senhor, que eles venham se perder, com que suas lâmpadas venham se apagar. Mas, Deus, ajuda, Senhor, a cada passo os teus filhos que estão aqui nessa noite, para que eles possam caminhar na tua presença, Senhor, na luz do Senhor, na luz do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Nos usa como instrumento, Senhor, para mostrar sempre o teu caminho, Pai Santo, em nome de Jesus. É a minha oração. Para encerrar, fala assim comigo: Senhor, fala mais forte: Senhor, eu quero o seguinte. Agora fala isso em algo muito forte, querido. Você vai carregar isso para a tua vida toda. Fala assim comigo: por onde o Senhor for, eu irei. E o que o Senhor tiver, para que eu venha passar, eu passarei. Em nome de Jesus. Isso é muito forte. Guarda essa palavra com você, em nome de Jesus. E segure a tua candeia, amado. Não deixa o maligno soprar, não, querido. Mas os melhores conselhos você vai encontrar aqui, ó, nesse livro santo e sagrado que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, a regra de fé.
para as nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe.